Então, a primeira parte da aula, né, a gente vai tratar, então, de alguns modelos especiais, né? Na verdade, esses modelos especiais são aqueles em que a função de ligação é a função canônica, né? Né, no caso, os modelos também são chamados aí de modelos lineares generalizados canônicos ou somente modelos canônicos, né? Como já foi dito anteriormente, o fato da gente estar utilizando essa função de ligação, né, ela acaba facilitando de várias maneiras aí o trabalho não só do algoritmo, né, no processo de estimação, ele se torna mais rápido, mas também em algumas questões teóricas, né, a gente observa que é mais interessante estar trabalhando com esses tipos de modelos, né? Então, a ideia de estar utilizando esses modelos especiais são aqueles em que as ligações são canônicas. Ora, né, o que são, então, as ligações canônicas? São aquelas em que o próprio parâmetro canônico, né, que é o θi, ele já vem relacionado com o preditor linear, né? Então, a gente sabe que o eti, né, que é o nosso preditor linear, está conectado ao parâmetro canônico, que é igual a uma função de ligação, ou seja, uma função da média, né? Então, nesse caso, o que acontece, né? Como que a gente pode estar observando isso, né? Observe o seguinte, que θi é, então, igual a g de μi, não é? Então, se nós derivarmos em ambos os lados em relação a μ, o que a gente vai obter? A gente vai obter, então, dθi sobre dμi, né, sendo igual ao quê? A primeira derivada da função de ligação em relação à média, né? Ou seja, a gente pode ver algo desse tipo, né? Então, ou seja, a gente pode, se a gente derivar aqui em ambos os lados em relação à média, né? Então, a gente tem que o dθi dθmi, né? Então, a derivada de θi em relação a mi e é igual à primeira derivada, então, da função de ligação, né? E o que mais que dá para a gente trabalhar aqui? Se a gente escrever essa razão aqui como 1 sobre dmi sobre d e θ, isso é algo conhecido para nós, pessoal. Isso é justamente a nossa função de ligação, né? Porque lembra que a função de ligação está relacionada, de alguma maneira, aí, com o θi, tá? Então, isso eu deixo para vocês consultarem lá nos slides anteriores, né? Então, veja bem, quando o parâmetro, quando a gente tem ligações canônicas, né, então significa que a primeira derivada da função de ligação será 1 sobre a função de variância, né, que é algo conhecido. E isso dá para mudar várias questões. Quais são as questões que a gente consegue mudar? Então, a gente observa que a função peso será diferente, né, a gente consegue encontrar uma função peso em particular, né? E isso é importante, porque a gente vai ter que construir a matriz, né, a matriz de pesos, né? E outra também é o vetor, né, ou a matriz aí das derivadas da função de ligação, né? Que esses dois resultados são importantes para estar encontrando aquele vetor, né, que vai caracterizar o vetor dependente ajustado, né, que é justamente um vetor aí que é essencial no processo da estimação aí dos parâmetros, né? Então, a partir desse momento, a gente pode escrever, então, a função peso de outra maneira, né? A função peso seria os Wi, né? Que são dados, que é dado dessa maneira aqui, ó, 1 sobre a função de ligação vezes a primeira derivada de mi ao quadrado, né? Mas como a g' de mi é 1 sobre a função de variância, acaba acontecendo esse resultado, que a função peso é exatamente igual à função de variância aplicado à média mi, né? Então, a gente tem esse resultado aqui. Então, a gente observa que a matriz de pesos, então, na verdade, acaba sendo uma matriz, né, em que na diagonal principal ficará, então, a função de ligação aí das médias, né?
Então, esse é um resultado importante que reduz muito a complexidade aí dessas matrizes, né? Então, a gente já pode estar usando isso direto. Toda vez que a gente trabalhar com ligações canônicas, a gente já pode estar construindo isso de forma direta, né? Consequentemente, então, muda as equações de máxima verossimilhança, né? Se a gente relembrar lá, a gente chegou, né, quando a gente estava estudando a estimação, que um elemento do vetor score, o de R, né, em que aqui seria, na verdade, o résimo, né, elemento do vetor score, ele é dado dessa maneira, ou seja, ele depende, então, da função, ele depende do parâmetro de dispersão, depende da função peso, depende da primeira derivada, né, da função de ligação, e aqui está dependendo também da média e dos dados e da covariável, né? Mas como a função de... a função peso é exatamente igual à função de variância e a derivada, a primeira derivada é 1 sobre a função de variância, a gente pode estar substituindo esses resultados aqui e a gente vai encontrar uma outra situação, né? Então, substituindo, a gente cancela, né? A gente observa que aqui fica V de mi e aqui fica 1 sobre V de mi, ou seja, cancelamos as funções de variância e a gente observa, então, que o vetor score, quer dizer, um dos elementos, né, das derivadas parciais, ficará somente em termos do parâmetro de dispersão e dessa relação aqui, né, dependendo da média e dos dados e da covariável que nós temos, né? Ou seja, a gente acaba caindo nessa situação aqui, tá? Então, ou seja, se a gente for tentar encontrar, então, um estimador, né, de máxima verossimilhança aí, né, igualando, então, esse elemento UR, né, aqui a zero, a gente tem essa situação, né? Então, igualando a zero, a gente obtém que né, ou de duas uma, né, ou essa função aqui, desculpa, esse parâmetro tem que ser zero, ou essa somatória aqui tem que ser zero, né? Mas a gente sabe que esse parâmetro não pode ser zero, porque o parâmetro de dispersão é definido como sendo um número maior do que zero. Então, a gente conclui que a somatória de y menos mi vezes x e r, né, é igual a zero. Logo, a gente pode tirar essa relação, né? Então, a gente tira que essa somatória é justamente igual a essa. Colocando isso em termos de vetores, né, pessoal, em termos de vetores, a gente vai acabar obtendo, então, essa relação, tá? Então, a gente encontra essa relação aqui, né? A gente encontra que a matriz, então, de regressão transposta vezes o vetor de variáveis respostas, né, é igual, então, a transposta da matriz X, né, vezes quem? Vezes o vetor, as estimativas do vetor de médias, né? E claro que essa estimativa do vetor de médias vai depender de cada um dos casos, tá? Porque a gente sabe que, por exemplo, no caso da distribuição normal, isso já é mais direto para a gente estar determinando quem são os parâmetros. Lembra que a média, né, a média está relacionada aí com os betas de alguma forma, né? Porque a gente tem aí a função de variância, né? A função de ligação, né, está conectada ao preditor linear. Então, se a gente tem a função de ligação, consequentemente, a gente tem qual é cada um dos elementos desse vetor da média, né? A gente tem mi, e tendo mi, a gente consegue encontrar esse vetor de médias aqui, né? Então, assim, se a gente tiver, então, a ligação canônica, né, a gente obtém esse resultado aqui, ou seja, o algoritmo da estimação é reduzido de forma extrema, né? A gente obtém essa relação para estar determinando o algoritmo da estimação, né? Não precisa fazer todos aqueles passos lá que a gente acabou fazendo, mas se reduz muito, tá? Independente, tá, pessoal? Isso é válido para qualquer um dos casos, tá? Para qualquer caso, para qualquer modelo linear generalizado canônico, né? Bom, então, o que a gente acaba concluindo isso, né? Porque chegando nesse passo aqui, né? O que a gente tem que observar é o seguinte, né? Chegando nesse passo, a gente tem que observar, então, a seguinte questão, né? Que
os modelos canônicos, né, como que fica, então, o elemento do vetor que vai representar a variável dependente ajustada, né? Então, nos modelos canônicos, o ajuste ele é realizado pelo algoritmo, considerando, então, a matriz de pesos como a diagonal das funções de variância, né? E essa outra matriz aqui, né? Que seria a matriz das derivadas, das derivadas da função de ligação, né, dado aí também em termos da função de variância. Então, substituindo esses resultados aqui no elemento ZI, a gente obtém essa expressão, né, ou seja, a gente obtém que o vetor, então, cada elemento, então, desse vetor é dado por etaI mais yi menos mi dividido pela função de variância. Tá? Então, é interessante observar como isso fica reduzido, tá? Como isso é reduzido e fica muito mais fácil para se calcular. Então, essa é uma das vantagens, né, também da gente estar utilizando os modelos canônicos. Né? É uma das vantagens aí. Tá? E como eu disse, isso é válido para qualquer equação de regressão. Né? Então, a gente pode estar considerando um modelo clássico de regressão, né? Que é em que a gente tem a distribuição normal, né, e a função de ligação e identidade. No caso da Poisson, a gente tem um modelo log linear, né, porque a função de ligação da Poisson é o log de mi. Um modelo logístico linear, que é o que a gente implementou na última aula lá com o Rotenone, né, que é a ligação logística. Na gama, a gente tem a ligação recíproca, né, que é 1 sobre a média, né, o mi. E o modelo normal inverso, a gente tem a recíproca ao quadrado, que nada mais é do que 1 sobre mi quadrado, tá? Então, assim, esses são dos modelos dos modelos clássicos, né? Os mais utilizados aí no primeiro momento, tá? Claro que se a gente for trabalhar com outros modelos de regressão, né, que faz parte do componente aleatório, tem-se a necessidade de encontrar quem é o parâmetro canônico, né? Se for utilizar, evidentemente, a ligação canônica, tá? Então, aí tem que mostrar que a expressão pertence à família exponencial e identificar, né, quem é o parâmetro canônico aí para estar implementando no MLG, tá?